Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno, abençoados, riquezas do Todo-Poderoso Deus. Você é sim príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro, café cappuccino hoje, hein? Café em homenagem ao número 970, faltando 30 apenas, um mês, 30 cafés com Deus para chegarmos a 1000. Eita glória! Muito obrigado você que assiste os nossos vídeos, que curte os nossos vídeos, dando aquele gostei, aquele joinha, e você que também compartilha os nossos vídeos. Terminou de assistir, não esquece, compartilha para a gente. Também você que faz comentário, pedido de oração, quero parabenizar aí, estive orando por ela ontem, né? A Yolanda, minha prima lá do Rio de Janeiro, que fez aniversário. Que Deus abençoe grandemente, te dê renovo, te dê graça. Você que é uma mulher de Deus muito abençoada e abençoadora, ok? Bom, café com Deus é o quê, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito bem. Hoje o Café com Deus está lá em em Lucas, capítulo 14, versículo de número 26. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, né? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 26. Vamos lá. Quero falar sobre o que te prende. É uma pergunta que eu faço para você. O que te prende? Vamos lá. Vamos entender aqui. 14, 26 está escrito assim, ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eita, agora pegou, hein? Ô, Jesus amado, tem gente que não se rende a Cristo, não se entrega à fé. Por quê? Muitas vezes é medo de perder amigos, às vezes o relacionamento, né? Medo de perder o namorado, a namorada, medo de perder, de viver em guerra, né? Com o cônjuge, tanto o marido quanto a esposa, né? Quando um dos dois se converte. Medo de que os pais não compreendam, critiquem, né? Fiquem bravos com eles. Medo de perder grupos de amigos, né? Que saíam juntos, que participavam de certas coisas e que agora a pessoa não vai poder participar mais, né? Certas situações, ou mesmo irmãos, né? Que também vão ser incompreensíveis com a pessoa e vai gerar um desconforto, né? Então, nós aprendemos aqui que aconteça o que acontecer, está escrito na palavra, né? E isso é sério, se alguém vier a mim, Jesus que está dizendo, e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Percebe que a palavra aborrecer, né? Tem alguma versão que diz odiar. Aborrecer ao seu pai, à sua mãe, aborrecer os seus irmãos, aborrecer
seu cônjuge, seus filhos, né? Seus amigos. Essa palavra aqui não está se referindo a você ter ódio das pessoas, né? Não é isso. Pelo contrário, as Escrituras, né, e diz para você honrar pai e mãe. É um mandamento com promessa para que seus dias prolonguem na face da terra. Manda também amar o seu cônjuge, lá em Efésios 5, versículo de número 25, até reservei aqui para a gente estar lendo, olha só. 5:25 está escrito, ó, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, veja que Deus está ordenando que ame. Então não é para que você chateie a pessoa, aborreça ela, entristeça ela, se torne inimigo, odeie a pessoa, não é isso, né? Então, o que é a Escritura quer dizer para nós, pastor? Ela quer dizer que você deve amar a Deus acima de todos, mais do que você ama o seu cônjuge, mais do que você ama a sua namorada, o seu namorado, mais do que você ama seus filhos, mais do que você ama seus irmãos, mais do que você ama seus amigos. Deus não está dizendo para você deixar de amá-los, mas está dizendo que você deve amar a Deus acima de tudo. Isso é mandamento, né? E eu sempre digo aqui, amar não é sentimento, é muito mais do que sentimento, está muito além. É uma decisão que eu tomo. Tanto é que a Bíblia manda eu amar o meu inimigo. Se fosse por sentimento, eu não amaria o meu inimigo. Sim ou não? Qual o sentimento que eu tenho por ele? De tristeza, de desejo de que Deus faça vingança na vida dele, né? Vingue, porque a Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. A vingança pertence a Deus. Deus só que pode, só Ele pode vingar. Nós não podemos vingar. Mas haveria um desejo assim. Então, quando a Bíblia diz ama, amar é atitude. É muito mais do que sentimento. Eu decido amar, mesmo aquele que me quer mal, mesmo aquele que me persegue, mesmo aquele que tem inveja de mim, mesmo aquele que me prejudica, né? Isso chama-se decisão. Atitude. Uma atitude que eu tomei de decidir amar. Certo? Querer o bem daquela pessoa, orar por ela, não desejar mal, pelo contrário, desejar bem. Entende? É nesses termos que Deus está se referindo, que o próprio Jesus está se referindo. Então, ele tem que estar muito acima das pessoas, o amor a Deus. É aí que a gente precisa compreender, chegar a essa maturidade de amar. Madrugada não é fácil não tomar mais um cafezinho aqui. Decisão de amar. Então, mesmo que eles fiquem contra mim, mesmo que aconteça uma inimizade dentro de casa, porque isso pode acontecer, isso que Jesus está dizendo. Eu não posso, o sentimento que eu tenho pelo meu cônjuge, o sentimento que eu tenho pelos meus irmãos, o sentimento que eu tenho pelos meus filhos, pelos meus pais, atrapalhar o que eu tenho que ter com Deus, que é relacionamento com Deus e amar Ele acima de tudo. Entende? É isso que a gente precisa entender. Nós fomos feitos para isso, para o louvor da glória de Deus, para dar glória ao teu santo nome. Já falei aqui, uma abelha quando faz mel, ela está glorificando a Deus porque ela está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. Quando uma formiga junta lá, né, folha, ela leva, porque ela faz isso no verão, porque ela sabe que vem o inverno
ela leva para sua casa para tornar alimento, aquilo se tornar alimento, aquilo vai mofar, vai tornar um alimento para ela. Quando ela faz isso, esse trajeto, esse trabalho, né, essa coleta de insetos, de folhas, quando ela leva essas coisas para sua casa, ela está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. Quando um pássaro canta, ele está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. E eu e você fomos criados para quê? Para o louvor da glória de Deus, para louvar o seu nome, para glorificar a Ele, para dar glória a Ele, para bendizer a Ele. Então eu tenho que dar com a minha vida, com os meus lábios, com todo o meu ser, glória ao teu santo nome. Então eu tenho que amar a Deus acima de tudo, de tudo. Por isso que Jesus diz, quem não aborrecer o pai, a mãe, se for preciso que isso aconteça, não é digno, ou seja, não pode ser discípulo dele, inclusive aborrecer a si mesmo, está escrito aqui, porque você nega as suas vontades próprias. Aqueles desejos que você tinha antes, você vai agora reprimir, você vai agora dominar. Inclusive tem um fruto do Espírito que chama-se autodomínio, né? Temperança, domínio próprio, você vai controlar, né, as suas vontades. Por isso que o jejum é importante. Quando você jejua, você está dominando, disciplinando o seu corpo, a sua carne, porque a barriga dói, avisa o cérebro que está com fome, mas o cérebro quer comer e você vai dizer, não, você só vai comer a hora que eu determinar. Quer dizer, o espírito está disciplinando a carne. Quando o pecado vier, a pessoa tem força para resistir. Entende? Então, até quando você jejua, você está disciplinando e está honrando o nome do Senhor. Está glorificando, ele está se fortalecendo, né, para vencer a carne, para dominar a si mesmo, está escrito ali, né, aborrecer a si mesmo, quer dizer, o versículo é bem claro para nós aqui, versículo de número 26, no finalzinho, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Então, aborrecer até a própria vida nesse sentido, de abrir mão de prazeres que você tinha antes, que eram carnais, né? E você domina isso. Amém? Abre mão disso, desses prazeres. Por quê? Porque Deus é maior. Ele é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Aleluias. Então vamos dar a Ele aquilo que Ele é merecedor. Arrependendo dos nossos pecados, entregando a nossa vida a Ele. Se você não fez isso ainda, né, você precisa demonstrar o amor a Deus fazendo isso. Mesmo que você saiba que vai perder amigos, que vai ter problema no relacionamento, dentro da sua própria casa. A Bíblia, o próprio Jesus advertiu isso. Os inimigos estão dentro da sua própria casa, porque são aqueles que não vão concordar com a decisão que você está tomando de servir a Deus. Não estou pregando aqui religião, não estou falando de religião, estou falando de amar a Deus, de viver uma vida para agradá-lo. Amém? Você vai ser criticado, você vai ser perseguido, você vai ser incompreendido, você vai ser deixado de lado, né? Desprezado. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, né? Haverá recompensa para aquele que abre mão dos prazeres da carne em detrimento ao serviço do reino, em agradar o Senhor, aquele que nos alistou, que nos chamou. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar por você, Pai. Muito obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Estamos aproximando aí de 1000, faltando 30 Café com Deus. São mensagens poderosas que o Senhor tem nos dado,
Abençoa todos que estão assistindo esse vídeo agora. Traz uma bênção especial. Eu profetizo vida, vitória sobre esta pessoa, sobre esta casa que está recebendo a tua palavra. Onde quer que essa pessoa esteja, no trânsito, numa caminhada, numa condução, Deus amado, ou mesmo dentro de casa ou no trabalho, onde ela estiver recebendo essa palavra, ela seja grandemente abençoada. Receba do Senhor a virtude do Espírito Santo, aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Faz isso, converte esse coração, Pai. Ô Espírito Santo, trabalhando agora em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Esse foi mais um Café com Deus. Tá, glória, hein? Te aguardo até o próximo. Senta o dedo compartilhando aí, gente.